Antes de falar do Rio de Janeiro, eu acho, João, que esse tema vai permear tudo, que é o tema dos nossos irmãos gaúchos. Eu tenho conversado muito com o governador Ratinho, sobretudo, mas com meus colegas de Sul e Sudeste, à luz da experiência que tivemos em Nova Friburgo, em Petrópolis, que até essa tragédia talvez tenha sido a maior, sobretudo em letalidade, onde tivemos mais de 230 vidas ceifadas, que esse momento é difícil, mas ele ainda não é o pior, presidente Temer. O pior é depois que a água baixar e o processo de limpeza, de retomar a vida e da possibilidade de doenças que isso traz para a sociedade. Nós vimos isso em Petrópolis, então já tenho conclamado os governadores de Sul e Sudeste, e eu queria aproveitar com os meus colegas para dizer que o Rio Grande do Sul precisará de muita ajuda. A ajuda de maquinário, a ajuda de pessoal, a ajuda de força de trabalho, e isso não é só responsabilidade do Rio Grande ou do governo federal. Nós, entes subnacionais, temos sim, senadora Kátia, obrigação de ajudar encaminhando maquinário, encaminhando expertise, porque defender o Rio Grande do Sul é defender o país. E nós, brasileiros, temos que ser cada dia mais solidários uns com os outros. Talvez o que esteja faltando nesse país dividido é uma dose de solidariedade extra, para que a gente entenda, assim como alguém disse aqui, que a crise não é de um lado ou de outro. A crise é de todos nós e precisamos nos irmanar com os nossos irmãos gaúchos. Falar sobre o Rio de Janeiro, sobretudo depois do meu primo rico, que é o Ratinho, é muito complexo, e eu falava aqui para ele, me dei mal falar depois de você, mas dizer que nós vivemos no Rio de Janeiro hoje um tempo de orgulho. Orgulho pelo Estado que nós estamos conseguindo reconstruir. O Rio de Janeiro, palco de tantas crises, mas um Rio de Janeiro com números impressionantes. Rio de Janeiro, sem dúvida, a capital energética do Brasil. O Rio de Janeiro, ele é responsável pela produção de 83% do petróleo brasileiro. Se nós fôssemos um país, Isnaldinho, seríamos o 10º maior produtor de petróleo do mundo. Somos também responsáveis por 70% do gás natural brasileiro. Temos o maior calado da América Latina no Porto do Açu, que com certeza é um dos maiores empreendimentos, ministra Tereza Cristina, dos próximos anos do Brasil. Um porto com condomínio industrial, com 3 gigas de termoelétrica já instalados hoje, com 2 vezes a área dessa ilha de Manhattan ainda para ser explorado, que só com 15% em operação já é responsável por 35% da exportação de petróleo brasileiro, e o Estado que tem liderado, apesar de ser a capital do petróleo, tem liderado a transição energética do Brasil. Hoje, sobretudo através do gás, que é o combustível da transição energética, o Porto do Açu provavelmente terá uma grande planta de fertilizantes em breve lá, até porque é um dos maiores captadores hoje de gás natural, é o Porto do Açu. Temos o 2º maior mercado consumidor, presidente Temer, só perdendo para São Paulo. Saímos de posições de abertura de emprego e de empresas, onde éramos o 23º, 24º colocados, para os últimos 2 anos, para a incrível 2ª colocação nos 2 quesitos. No mês de abril, agora, batemos todos os recordes, mais de 24 mil empregos formais só no mês de abril desse ano, mais de 7 mil novas empresas inscritas no Rio de Janeiro. Temos hoje, em pleno funcionamento, mais de 100 bilhões de reais em investimentos privados, principalmente na área de óleo e gás. Mas a gente não tem como não falar isso. Infelizmente, um Estado muito prejudicado pelo Pacto Federativo. A União arrecada no nosso Estado, João Dória, assim como em São Paulo, mas arrecada a incrível cifra de 460 bilhões de reais por ano. E só devolve ao Rio de Janeiro
29 bilhões. Se o Rio de Janeiro fosse um país, seria uma das maiores economias do mundo, teria em torno de 60 bilhões de dólares para investir por ano, João Dória. E por isso, se nós queremos ter oportunidades, se nós queremos ter um Brasil que cresce, temos que olhar para essas questões estruturais. Precisamos urgentemente de um novo pacto federativo. Precisamos urgentemente de um novo marco legal das concessões. Não teremos o verdadeiro capital estrangeiro aqui se o Brasil continuar tendo problemas em concessão de gás, de energia, de portos, de aeroportos, de estradas. Enquanto continuarmos enxergando um país onde grandes operadores devolvem concessões, não estamos prontos para o verdadeiro investimento, não especulativo, mas o investimento em infraestrutura. Eu tenho conversado isso com o presidente Pacheco, com o presidente Lira, que precisamos, governador Caiado, urgentemente de um novo marco regulatório das concessões, e só assim passaremos a ser um país estável para o verdadeiro investimento internacional. Um investimento perene, um investimento que venha gerar riqueza para o nosso país, que gere competitividade, não uma competitividade em cima somente de incentivos fiscais, mas de uma legislação fiscal, como aprovamos agora, e esperamos as leis complementares, que são as principais, da reforma tributária. Precisamos, queremos, clamamos por uma estabilidade institucional. Somente através dessa estabilidade institucional, com leis claras, com tributos claros, onde o empreendedor não fique precisando ir de Secretaria de Fazenda em Secretaria de Fazenda, buscando incentivo fiscal, mas não, que aquilo seja, Aguinaldo, alíquota, que aquilo seja igual no Brasil inteiro e que os nossos entes federativos não fiquem se canibalizando. O país que nós queremos é um país onde produtores e aqueles que ainda precisam de desenvolvimento trabalhem de braços dados. Infelizmente, temos o Pacto Federativo hoje que massacra aquele que produz e que não emancipa aquele que precisa de ajuda. E por isso temos que olhar, sim, se queremos um Brasil que cresce de verdade, que cresce igualitário, precisamos resolver questões estruturais ainda, que já começou com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária, mas precisamos olhar porque dos estados que compõem 80% da arrecadação federal e 70% do PIB brasileiro estão afundados em 93% das dívidas dos estados com a União, com indexadores que nem fundos abutres têm de CAMAS e IPCA mais 4 por ano. Rio, Minas, Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo. Infelizmente, não dá para fazer o verdadeiro investimento num país onde, eu não estou falando de governo A e governo C, mas o ente União, ele massacra, inclusive, pasmem, se os indexadores dos entes subnacionais, eu vou dizer do meu Rio de Janeiro, fosse igual ao que países africanos e sul-americanos pagam ao Brasil, de 2012 para cá, a minha dívida era 148 bilhões menor do que é hoje. Então, esse Brasil que trata melhor entes internacionais que aqueles que produzem, dificilmente conseguirá atingir o sucesso que tem o potencial, porque ele massacra o seu próprio povo. Queremos um Brasil justo, igualitário, mas com capacidade de investimento. E hoje quem tem essa capacidade de investir, infelizmente, está massacrado por indexadores que são completamente leoninos e que a gente precisa olhar estruturalmente para esse problema que com certeza nos impede de crescer. Muito obrigado.